Senhor. Nesse momento nós queremos repreender todo o mal, toda a distração, toda a ação de Satanás caia por terra agora, no nome de Jesus, nós repreendemos. Nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder do Teu nome, Senhor, e que o Seu nome possa ser exaltado nessa tarde, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A palavra vai estar em 2 Crônicas 20:17. Amém? Quando os encontrarem, porém não terão de lutar. Tomem sua posição. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. Povo de Judá e de Jerusalém, não tenha medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Esse capítulo 20 conta uma história, a gente não vai ler tudo porque vai demorar muito, mas 3 exércitos inimigos, eles se ajuntaram para destruir o povo de Deus. E quando o rei Josafá ficou sabendo que 3 exércitos se levantaram para destruir o povo de Deus, ele ficou com medo, porque não tinha como o exército de Israel lutar contra 3 exércitos inimigos que se uniram. Então quando o rei ficou sabendo disso, ele teve medo. O que ele fez? Ele chamou todo o povo de Deus para orar. E a primeira lição que a gente pode tirar do texto é quando o medo vem. Quando você recebe uma notícia que você está doente, ou quando você recebe uma notícia que alguém da sua família está doente, ou quando você recebe uma notícia que você vai ter que enfrentar uma causa na justiça, ou quando você recebe uma notícia que um filho seu está perdido no vício das drogas, do álcool, ou quando você recebe uma notícia que o seu marido ficou desempregado e você vai enfrentar uma crise financeira. Quando vem uma notícia ruim, e essa notícia ela foge do nosso controle, a gente não pode fazer nada. É natural que a gente tenha medo. É natural que a gente fique preocupado. O rei Josafá ficou com medo. E quando o medo vem, ele te leva para 2 caminhos. Ou o medo vai te levar para o caminho escuro da angústia, você vai ficar abatido, você vai ficar preocupado, você vai perder o sono, ou o medo vai te trancar num quarto, você vai querer se isolar, você não vai querer conversar com mais ninguém. Esse é o primeiro caminho que o medo te leva. Mas o medo também ele pode te levar a outro caminho, a buscar a Deus, a orar mais. O rei Josafá foi orar porque ele estava com medo. E quando nós estamos com medo, é quando nós buscamos a Deus com mais vigor, com mais força. Há um lado positivo no medo. A gente não deve se iludir. Ninguém quer ter problemas. Ninguém de nós quer sofrer. A gente não quer enfrentar problemas. A gente não quer ficar doente. Todo mundo quer ter uma vida feliz. Todo mundo quer ter saúde. Todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer ter a família por perto. Ninguém quer passar por problemas. Mas quando nós vivemos uma fase onde tudo está dando certo, onde tudo está no nosso controle, nós vamos relaxando, nós vamos deixando Deus para depois. Quando tudo está bem, a gente começa a confiar na nossa força, a gente começa a confiar na nossa saúde, na nossa família, no nosso dinheiro, no nosso recurso. Mas quando chega uma situação de medo, onde você não pode fazer nada, onde as pessoas que estão ao seu lado não podem fazer nada, você começa a lembrar da grandeza de Deus. Você começa a lembrar do poder de Deus. Você começa a lembrar que Deus é um Deus do impossível, que o Deus é um Deus que tem o domínio de todas as coisas. Então há um lado positivo no medo. É lógico que ninguém quer sentir medo, ninguém quer ter medo. Mas o medo ele pode te levar a buscar a Deus. O medo pode te levar a orar mais. O medo pode te levar a buscar mais a presença de Deus. Então você precisa estar ciente disso. Quando o medo vier, o medo vai vir. Vai chegar uma hora na vida de cada um que nós não vamos ter mais o controle da situação. Ou esse medo vai levar você a se trancar num quarto, ou esse medo vai levar você a levar uma vida de depressão, de angústia, você vai ficar chorando pelos cantos, ou o medo vai te levar a buscar a Deus. Ou o medo vai te levar
a buscar Deus com mais vigor, com mais força, a orar mais. Há um lado positivo no medo. Josafá sabia disso. Quando ele ficou com medo, ele foi buscar a Deus. E ele orou a Deus, ele convocou todo o povo de Israel para orar. E na oração de Josafá, ele lembrou da aliança que Deus fez com o povo de Deus. E Deus, ele é um Deus de aliança. Toda pessoa que entrega sua vida para Jesus, ela tem uma aliança com Deus. E nós precisamos lembrar dessa aliança que Deus fez com cada um de nós. Deus é um Deus que ele não mente. Se você procurar na sua Bíblia, você vai encontrar muitas promessas que Deus fez para você. E cada uma delas vai se cumprir, porque Deus é um Deus de palavra. Deus, ele prometeu que estaria comigo e com você todos os dias. Então Deus vai estar conosco não só quando tudo está bem. Deus não vai estar com você só quando você tem saúde, quando você tem dinheiro. Mas Deus vai estar com você quando você estiver doente, quando um filho seu estiver doente, quando um filho seu estiver passando numa fase onde ele está viciado em drogas, em álcool. Deus vai estar com você. Num problema financeiro, quando você tiver que enfrentar alguma causa na justiça, Deus vai estar com você. É a promessa de Deus. Deus, ele prometeu para nós que pode uma mãe se esquecer de um filho, mas ele não se esquece de nós. Então, quando todo mundo se esquecer de você, quando todo mundo não se importar mais com o seu problema, quando você estiver num quarto chorando sozinho, Deus prometeu que vai estar te vendo. E ele está contando cada lágrima sua. E no momento certo ele vai agir. Jesus, ele disse uma vez que os passarinhos, eles não trabalham. E Deus alimenta os passarinhos, e nós somos mais importantes que os passarinhos. E muitas vezes nós passamos a vida inteira preocupados com amanhã, preocupados com as contas, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Mas Deus é um Deus de promessa, ele prometeu que vai cuidar de cada um de nós. E quando o medo vier, comece a orar as promessas de Deus. Comece a lembrar de cada aliança que Deus fez com você, que ele vai cuidar de você, que ele vai prover o que você precisa. Quando o medo vier, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você ficar desanimado, você ficar chorando, abatido, trancado no quarto,